Bom dia. Queria também agradecer ao SESC, a Erika, toda essa equipe aqui, a Luciana pelas palavras, aos palestrantes e a vocês, público, que vai nos acompanhar nesses dias. Vou dar umas brevíssimas palavras sobre a 33ª Bienal. Ela surge por duas forças que eu senti muito no momento de convite. Uma delas era como as práticas de atenção nos anos anteriores a esse convite me afetaram, como eles, de alguma forma, mudaram o jeito que eu me comecei a relacionar com a arte, e eu quis trazer essa experiência, essas preocupações, por um contexto grande como pode ser a Bienal, com esse potencial de público que ele tem, e ao mesmo tempo uma certa crítica ao modelo bienalístico, né? E esse trabalho do tema hiperdiscursivo, às vezes como algo separado da experiência das pessoas no espaço expositivo e nesse contato. Como a Luciana fez referência, né, a atenção é um assunto profundamente político nesses tempos, talvez sempre, mas nesse momento principalmente. E, ao mesmo tempo que recebia muita demanda que a Bienal respondesse de uma forma, de uma forma literal, aos problemas que o mundo e o país estão enfrentando, eu pensei que a gente tem uma obrigação de pensar um pouco além do dia a dia. Justamente a atenção, a gente está vendo isso no nosso sistema político, é sequestrado, né? A nossa pauta fica em mãos da conta de Twitter de um presidente, e a gente, por isso, também sofre uma manipulação do nosso tempo e da nossa atenção. E acho que, da campo da cultura, a gente sente uma obrigação de responder com algo construtivo, de responder com uma pergunta mais ampla, de questionar essa capacidade de sequestro da nossa atenção. Acho que a arte tem muito a dizer sobre isso. Uma situação como a Bienal, 25 mil metros quadrados, centenares de milhares de visitantes, ele cria um potencial laboratório para a gente testar algumas hipóteses, algumas ideias, pensar sobre a experiência e, principalmente, observar e aprender. Então, todo o processo de construção, tanto da curadoria, né, que ela propõe um sistema mais colaborativo, que gera a partir do desconhecido, da abertura e não do conhecido, não uma posição de um assunto, de uma temática, mas a autorização de pessoas para trazer as questões e a gente compartilhar isso no espaço público. E o projeto educativo, que foi sempre uma plataforma importante na Fundação Bienal de São Paulo, né? Desde a década de 50, ela foi sendo construída, e a gente continua essa tradição com esse material de convite à atenção. Uma coisa que eu acho muito importante nas primeiras conversas que a gente teve como equipe, enfim, foi primeiro essa parte de sensibilização da equipe. Já que a gente vai trabalhar juntos, vamos nos conhecer nesse átrio da atenção. Vamos fazer exercícios de atenção juntos para nos conhecer e para construir a partir disso, e não só de um exercício teórico e abstrato. Feito isso, todo esse projeto educativo foi pensado como um processo de pesquisa. A gente não sabia onde íamos chegar, e esse envolvimento da equipe da Fundação Bienal, da equipe educativa, da Liliana Helena como consultora, e de tantas outras pessoas, artistas da Bienal, que também participaram no projeto educativo de uma maneira muito profunda, essa comunidade de aprendizado foi muito importante para chegar nesse material de convite à atenção, que propõe umas estruturas para se relacionar com a exposição, e que também se relaciona com o título da exposição, Afinidades Afetivas. Quer dizer, qual é a nossa afinidade, como a gente pode ser dono disso, como a gente pode aprender das nossas afinidades e desafinidades, e onde que está essa política de afetos, que a gente está precisando muito nesse tempo. Então, esse material do convite à atenção, que ela é mobilizada também pela maravilhosa equipe de mediação que a Bienal tem, né? Pessoas que estão no dia a dia, nesse contato com o público, com uma formação muito profunda, com uma capacidade de autorreflexão. Essa semana eu encontrei
com várias equipes de mediação, e a qualidade da reflexão, da capacidade de autocrítica, de levar questões, foi muito impressionante. Eu acho que um dos grandes ativos assim, da Bienal é esse lugar de pensamento, que não é só uma exposição que vai ser consumida passivamente, mas que vai ser construída com muitas vozes, com muitos olhares e com a atenção de todos. Bom, eu queria agradecer muito a Steph e o Graham. Acho que eles fizeram um belo programa com muita ambição para analisar de diferentes frentes teóricos, práticos, artísticos, essa questão da atenção. E, enfim, um bom simpósio para todos nós. Obrigado. Vou passar a palavra para Stephanie Hessler. Obrigada. Bom dia. I'm going to speak in English. Se vocês quiserem, tem esses audífonos com tradução simultânea lá fora. There are headphones for simultaneous translation that you can pick up outside. Thank you so much, Gabrielle, for inviting us and to the Biennale team and to the SESCI. We have a very intense program ahead of us that's also very diverse. So we will have talks, performances, screenings, and attentional exercises that we're very happy to share with all of you. I'm going to do a brief introduction to the 3 days and then give you some practical information as well. So today we are really focusing on attention from different angles. So Katarzyna Kazia is going to start today by talking about attention and its enemy, so attention and boredom. Virginia Kastrup will follow later about the aesthetic experience in the work of the cartographer. And you can pick up this program also downstairs in Portuguese and in English to find more information. Next we have a screening by Aki Sasamoto, who will not be with us today. People are saying, is the translation working? It's not working? Não está funcionando? Okay. Now it is. Okay. Ah, tá. So I was, Então, introducing the program. eu estava apresentando o programa, começando com a Kasia Katarzyna, que fala sobre a atenção e o seu inimigo e o tédio. Em seguida, a Virginia Kastrup, que vai falar sobre a atenção e a experiência estética de um cartógrafo, falando sobre cartografia e fazendo referência também a Rutherford James, Varela e outras referências. Depois, tem uma apresentação de Aki Sasamoto, onde olha mais para a atenção do dia a dia e as tarefas do dia a dia e como elas exigem atenções diferentes. Eu vou falar sobre a atenção no âmbito das exposições, falando brevemente sobre o histórico, referindo também a gênero e política, e depois Maria Cristina Ferraz vai falar sobre a dispersão hiperconectada. E ela faz referência a isso, ela fala sobre estilos de vida Teflon, e que eu gosto muito e eu acho que vocês deveriam ler mais sobre isso no programa. E depois, às 4, vai ter uma performance pela Tamar Guimarães, que é uma das artistas na 33ª Bienal. E depois da performance, nós vamos juntos para o pavilhão da Bienal. E a maneira mais fácil de chegar lá é usando o táxi ou algum aplicativo de carro. E aí nós continuamos lá às 5h30 com uma apresentação de Esther Zier, cujos parceiros estão aqui, e é fantástico. Eles vão apresentar essa associação de pesquisa e a prática do terceiro pássaro, que influenciou muito a metodologia da curadoria dessa Bienal. Depois, nós continuamos amanhã cedo. Tem a abertura, assim como hoje. A gente vai ter um café às 9 da manhã. Amanhã a gente já começa no pavilhão da Bienal e segue lá o dia todo. Amanhã, Graham começa falando sobre a história epistêmica e éticas da atenção. Depois, em seguida, uma fala
da Atenta, que é um grupo que também está fazendo parte da exibição da Bienal, e os materiais da Paniagua, do Matheus Paniagua, e depois a gente vai ser seguido por uma performance de Raimundas e Marcos Lutens, que vai nos levar a uma sessão de hipnose e de unção. E depois, à tarde, no pavilhão, a gente vai ter um trabalho também de som que vai nos convidar a começar o dia com uma iniciação, uma indução para dentro da atenção. Então, vocês podem passar por essa instalação, ficar um tempo lá, ou em qualquer outro momento do dia. E depois, às 11h30, o Marcos, que está aqui com a gente, vai, de fato, ativar a instalação através de uma sessão de hipnose. Isso vai ser seguido pelo Kapawani Kiwanga, uma performance elétrica, e ela olha como que a performance é vista historicamente e o que foi dado atenção ao longo da história e o que não foi. Isso é seguido por uma apresentação de Thiago Rocha Pita, que também vai apresentar o seu projeto fora do Rio de Janeiro, onde ele está começando uma fundação com trabalhos relacionados ao meio ambiente, olhando para a ecologia, e também vai ficar lá por mais tempo. Então, eles não seguem o plano exato da exibição e tem um tempo diferente. Em seguida, nós termos a Ivone Guebara falando sobre a coexistência e os nossos ecossistemas de um ponto de vista ecofeminista, e depois a Yasmin Nur fala da arte de Kati, que é uma arte de recorte de papel do período otomano. A Caterina Hansen e a Joana Fixo também fazem parte, também são afiliados a esta CIR, e elas vão fazer uma fala sobre a atenção surrealista. E depois o Leonardo, que vai falar amanhã, vai entrar em mais detalhes sobre isso. E a última sessão, no auditório da Bienal, vai ser pelo Yael Geller, que vai focar na obsessão como um fenômeno de atenção. E ela vai, de alguma certa maneira, falar sobre atenção em duas linhas, sobre os distúrbios de obsessão e falta de atenção. E depois, uma performance pela Isabel Lewis, que mais no final do dia, que vai acontecer dentro do pavilhão. A Isabel está trabalhando com atenção visual, têxtil. E durante o dia vamos ter também um workshop conduzido pelo Helen Miller, que você pode participar em qualquer momento do dia. Você pode ficar por 1 hora ou por toda a duração desse workshop, se você quiser. E o vídeo da Helen, a Grande União, também vai ser mostrado em alguns dos espaços educativos no pavilhão. E agora, o último dia, o domingo, nós começamos novamente cedinho, às 9h30 da manhã, com um painel de discussão com alguns dos participantes dos dias anteriores. Depois nós vamos ter uma performance da Helen Miller e os participantes que fizeram parte do workshop no dia anterior. Depois nós vamos ter uma apresentação da Tamara Henderson, de um filme, de um curta, que eu diria que é um legado do surrealismo, do cinema surrealista, que é a parte do trabalho dela, e fazendo atenção de maneiras mais e menos conscientes. A Vivian Kakuri vai fazer uma apresentação sobre a nossa relação com o meio ambiente e como que a gente precisa fazer mais atenção a outras espécies além do ser humano. Depois nós vamos ter um vídeo da Luísa Crossman, que também é uma artista apresentando na Bienal. E depois também uma outra apresentação do Bruno Moreski, que também apresenta na exibição, nessa Bienal. Depois nós temos uma performance de Sal Radolfi, focado no som, assim como amostras de sons coletados aqui na cidade, e o Jeff Dolven,
que vai fazer provavelmente uma das últimas apresentações falando sobre a capacidade de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, o multitasking, e como que isso aborda as nossas atenções. E depois um painel de discussão, resumindo os nossos 3 dias de discussão, e aí vocês todos estão liberados. Então, estou muito animada com a presença de todos vocês. Muito obrigada por todos os participantes que viajaram de perto e de longe, e todos os nossos convidados que estão aqui. Os próximos 3 dias vão ser muito bons. Obrigado. Eu acho que, se tudo bem, eu vou falar daqui. Eu fico mais confortável falando em pé. E eu vou falar mais devagar para ficar mais fácil para a nossa intérprete. Muito obrigado, seja lá onde que você estiver, nesse espaço. Eu sou o Graham, e quando nós 3 decidimos dividir essa fala introdutória, nós decidimos que o Gabriel ia meio que estabelecer esse simpósio no contexto da Bienal, e o trabalho que foi feito ao longo desse longo período de tempo para que esses eventos pudessem acontecer. E que a Steph falaria sobre a programação em si, e para mim sobrou 10 minutos tentar trazer para a sala o nosso tema, de verdade, atenção. O que nós estamos aqui tentando pensar juntos durante esses próximos 3 dias de uma programação bastante cheia. Isso é como se fosse um teste de resistência da sua capacidade de permanecer atento, de prestar atenção. E, claro, como a gente acabou de ouvir da Steph, é uma programação bastante diversa. Então, o que une tudo isso? O que é que nós estamos aqui para pensar? E eu não vou tentar resolver essa questão para você. É difícil demais nesse momento. Mas, pelo menos, se a gente conseguir trazer o tópico para a sala, para que ao longo dos próximos 3 dias nós tenhamos uma linguagem comum do nosso tópico. E aqueles de vocês que ficarem até o final conosco, até o final de domingo, seja lá quem ainda estiver em pé conosco, vai voltar para esse momento e vai conseguir puxar todos esses tópicos que eu vou tentar abordar agora e trazer para a mesa agora, para que a gente possa enxergar o que foi que a gente fez ao longo desses 3 dias. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, é claro, a todos que tornaram isso possível. Muitos obrigados já, mas tem sido uma visita bastante interessante. A gente acabou de chegar aqui, então, ao Gabriel, ao SESC, todo mundo que tornou possível esse encontro. E eu gostaria de dizer o prazer imenso que é ver aqui na plateia tantas pessoas com as quais eu pensei e refleti sobre atenção por tantos anos. Eu vejo aqui o Yael Geller, que foi um dos primeiros seminários que a gente fez sobre esse assunto, ou o Sal, com quem eu lecionei de fato essa aula. Então, muitas pessoas aqui nessa sala com as quais estão comigo já há muitos anos. Então, é um grande prazer ver todos vocês aqui. Gente do Japão, de Istambul, de Paris, todos aqui juntos. Ontem, eu recebi um e-mail de um dos alunos de graduação no meu programa. Então, eu ensino a ciência de história em Princeton. E a gente tem alunos de graduação muito exigentes mesmo, com muita ambição, muito dedicados, brilhantes mesmo, esses alunos. E um deles viu a programação do simpósio, esse programa que vocês estão vendo. E ele ou ela escreveu para mim para dizer:
Uau, nossa, isso parece ser muito divertido. O que você está tentando alcançar? O que você quer alcançar, conquistar com isso? Que é uma pergunta bem interessante, não é? Você olha assim, você tem artistas, cientistas, filósofos. Que divertido! É como se fosse um tabuleiro de pensamento juntos. Divertido, mas onde você quer chegar com isso? Qual é o seu objetivo? Porque imediatamente a mente dele ou dela começou a pensar o que é que pode ser feito com isso. O que vai fazer isso ser legal? Talvez seja divertido, mas talvez não seja bom, entende? Talvez não valha a pena participar disso. Eu não respondi ainda, porque eu não tenho certeza como responder sem parecer que eu sou louco. Porque a minha resposta, se eu fosse ser absolutamente honesto, e eu acho que algumas pessoas nessa sala que compartilham dessa resposta, seria: pensando a respeito da atenção, nós estamos tentando fazer nada além, mais ou menos, de que simplesmente salvaguardar, proteger, preservar, reimaginar o ser humano. Você poderia pensar nisso, para usar uma frase do Tim Wu, como sendo um tipo de reclamação do ser humano, um projeto de reclamação do ser humano. Na minha mente é isso. Agora, isso é maluquice? Talvez seja. Então, eu não respondi ainda. É assim que nós podemos pensar em atenção e pensar que a atenção é a tentativa de preservar, proteger e reinventar o humano. Eu quero falar um minutinho sobre o que é provavelmente o teórico mais importante da atenção hoje em dia. Eu estou falando do Sr. Jonathan Carey. Ele é um historiador da arte americano. Muitos de vocês devem conhecê-lo. Quanto tempo eu ainda tenho? Bom, eu tenho um tempinho ainda. Em inglês a gente fala a parte de trás de um envelope, ou seja, eu quero falar só algumas observações rápidas sobre o trabalho do professor Jonathan sobre atenção. Ele diz que a história da atenção e o estudo da atenção é um exemplo clássico de um problema histórico e que você tem que ser um pensador histórico realmente para entender essa questão ao longo do tempo, porque nós podemos olhar na literatura, consultar a filosofia, a literatura, consultar livros de ética, estética, política, filosofia, e nós sempre vamos encontrar pessoas falando sobre a atenção. Século XVI, século XVII, século XVIII, muitos pensadores falando sobre esse assunto. Muitos pensadores usam a palavra attention em inglês e os seus termos cognatos em alemão, em francês, em italiano, em espanhol e em português também. Se você fizer uma pesquisa no Google sobre a história da atenção, The History of Attention, você vai receber muitas entradas, você vai ver muitas entradas sobre a importância da atenção para a arte, a importância da atenção para as organizações sociais e até em termos de responsabilidades morais uns para com os outros. Esse pensador diz que essa história que nós fazemos buscando a palavra atenção, essa história que nós fazemos com base na atenção é totalmente inútil e equivocada. E por quê? Porque o termo atenção passa por uma transformação de significado muito grande no final do século XIX, entre 1840 e 1890, 1890.
nesse período, com essa mudança de significado, a atenção passa a ser um novo discurso para fazer um novo tipo de trabalho. Ou seja, se você tiver uma teoria clássica de um determinado tema e a teoria clássica da percepção, imagine uma câmera obscura, uma câmera escura em que o sujeito é a caixa e as imagens do mundo tomam forma aqui dentro. Então, a questão toda de atenção é que a atenção é uma questão de fazer uma conjunção adequada entre o que está fora e o que está dentro. É um problema de mapeamento, no fim das contas. Mas existe ainda uma pergunta, que é onde a tela dessa câmera fotográfica está dentro da nossa mente. Isso pode ser encontrado na teoria clássica como algo problemático e algo que está dentro da mente, porque a mente é como essa câmera escura, o que existe do lado de fora, ele toma forma na nossa mente. Às vezes, você tem um problema, a coisa que está dentro é diferente da que está fora. O Descartes é muito interessante, porque ele fala sobre confusões óticas, a ilusão. Então, você estuda isso como um problema de mapeamento entre o que está fora e o que está dentro. Esse epistema, se vocês gostam, a atenção é só uma questão de fazer a impressão da mente, ir até a coisa que está diante de nós para que a operação de mapeamento possa acontecer. É olhar para algo com essa atenção, mas não é um problema. Então, e é isso que acontece com a atenção depois do colapso daquele modelo clássico de pensamento. Eu tenho mais 2 minutos. Eu não vou falar a história toda do colapso desse tema, eu tenho só 2 minutos. Eu não vou falar isso como isso aconteceu no divisor de águas da modernidade, mas talvez ao longo dos próximos dias as senhoras e senhores vão ouvir mais sobre isso, porque as minhas falas vão ser sobre isso, mas eu acredito que seja suficiente dizer que o crescimento, a emergência de uma fisiologia da percepção ou a descoberta de que as nossas percepções não são totalmente livres de problemas, não são imagens sem problemas que tomam forma de uma forma coerente, unitária na nossa mente. É importante pensar na destruição, na confiança nesse modelo. E é a descrença nesse modelo que muda a fisiologia da percepção, que muda o nosso conceito de atenção e leva a essa disjuntura radical que aconteceu também simultaneamente ao aparecimento das sociedades industriais. Nesse momento, com essa ruptura, a atenção recebe um outro significado e a atenção se torna o discurso no qual os assuntos espalhados do mundo moderno tentam se rearticular em sua unidade, na sua unidade, a unidade dos discursos fragmentados de hoje em dia. Quando nós temos essa explosão de estudos sobre atenção no final do século XIX, o que nós vemos é um novo idioma para tentar articular, uma nova língua para tentar articular a coerência e a unidade ontológica do sujeito. Onde você está quando você tem câmeras, telas, cinemas, barulho, toda aquela confusão da modernidade, toda a confusão, as luzes da modernidade. E onde está você nessa cacofonia de loucura que é o final do século XIX? Onde você está? Onde você está exatamente? Onde você localiza sua atenção? Para onde você dirige sua atenção naquele mundo pré-moderno ou moderno? Você precisa, naquele momento, você precisava focar os holofotes da sua atenção em uma coisa, e você não está prestando atenção em todas as coisas que estão ao seu redor, que distraem sua atenção, não. Você se fecha para os outros estímulos e presta atenção só para aquilo que o seu holofote está dirigido.
Isso apareceu no final do século XIX. Alguns teóricos falaram de novas formas de terror, de novas mídias que iam deixar as pessoas incapazes de prestar atenção. Já naquela época, no final do século XIX, aquela discussão toda sobre a desatenção é a emergência, o surgimento da atenção como discurso no qual nós tentamos rearticular o sujeito moderno. Isso é o Crary que diz, e isso é inseparável da história do capitalismo, porque o surgimento do capitalismo intensificado, industrial, e mais especificamente também o consumo de massa, o capitalismo de consumo de massa, a emergência disso exige um novo tipo de sujeito, um novo tipo de tema. Esse sujeito, ele tem que ser tanto capaz de ter uma vigilância mindless, ou uma vigilância sem excesso de atenção em formas naquele tipo de trabalho manual que é o final do século XIX, começo do século XX, ou seja, é uma vigilância, uma atenção mindless, ou sem... Mas o consumidor, ele tem que estar constantemente distraível. Você tem que conseguir sempre atrair a atenção do consumidor. A distraibilidade é essencial para manter os consumidores querendo coisas, buscando coisas. E essa vigilância descuidada, essa vigilância é uma vigilância não é 100%, que te permite continuar fazendo o seu trabalho. Você não está prestando 100% de atenção àquilo. Isso leva ao paradoxo da atenção que nós herdamos agora no século XXI, final do século XX, já essa antinomia, esse paradoxo fundamental entre e essa vigilância desatenta do trabalho. Eu tenho mais 3 minutos e eu falei que eu ia usar só esses 3 minutos antes de apresentar a minha querida amiga Cássia. Se a gente voltar para aquela minha pergunta, para a minha resposta para aquele aluno de pós-graduação, nós estamos fazendo um simpósio sobre práticas de atenção, mas quais recursos nós temos, afinal, para preservar ou reinventar algo que, para usar o termo do Bernard Stiegler, algo que não é inumano? Alguns de vocês podem ficar ansiosos se eu falar humanismo, humano, inumano. Então, vamos ao termo do Stiegler. O não inumano, um termo do Stiegler, que não inumano. Eu acho que é um termo bom. Mas as nossas condições mediadas nesse momento são, na verdade, tóxicas o suficiente, e o Curry e o Stiegler concordam comigo, que o negócio de descobrir como ser não inumano vai exigir muito trabalho. Esse esforço vai exigir muito trabalho. E a linguagem da atenção é a linguagem que nós herdamos. É a linguagem que nós herdamos para articular determinado assunto. Talvez a gente descubra uma outra língua, mas nós já temos um século inteiro atrás de nós, em que todo mundo ficou lutando, em que todo mundo lutou para articular um sujeito na linguagem da atenção. Nós vamos usar essa linguagem por enquanto, até que a gente consiga olhar para o outro lado desse divisor de águas, e isso pode acontecer nos próximos dias, inclusive, mas por enquanto vamos ficar com essas definições. Então, para simplificar as coisas e para encerrar a minha fala agora, eu queria dizer que, para mim, e eu acredito que para os meus colegas também, a missão desse simpósio, nesses 3 dias, é basicamente ver se nós podemos expandir a linguagem da atenção. Expandir a linguagem da atenção. E conjurar, entender práticas, disciplinas e hábitos de atenção. Combinar isso de tal forma que a gente consiga ter acesso a perguntas e questões da vontade individual, da agência, da individualização de cada um, e também a vontade geral, a transindividuação, questões relativas à vida social também.
E por que isso é importante? Porque isso é importante para esclarecer as ameaças a ambos esses processos, a individuação e a transindividuação, a individualidade e a vida social, esses desafios, questões que são apresentadas pelo momento atual. E com isso, e eu penso que também na emergência, no surgimento de tecnologias muito poderosas, tecnologias dessa sociedade já pós-industrializada, tecnologias que vão aumentar ainda mais essa distração e a persuasão. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: as 6 maiores empresas dos Estados Unidos e das 10 mais capitalizadas do mundo, todas elas têm modelos de receitas baseados em propaganda. Ou seja, a maior parte das pessoas mais espertas do mundo, as mais bem educadas, passam o dia todo dia, programando as mesmas máquinas que podem impactar você no metrô, que podem programando essas máquinas para conseguir a sua atenção, para distrair você e fazer você olhar para outras coisas, para olhar para a margem disso, para ler isso em vez daquilo. Todo o dinheiro que é ganhado hoje em dia, todo o dinheiro que é ganho hoje em dia, ele vem muito dessa escala global dos negócios e é meio imaginável a gente pensar em quanto dinheiro é investido nisso. E isso é um desafio imenso também ao nosso assunto, aos sujeitos e também desafios enormes à política. Então, se nós pudermos expandir a linguagem da atenção e usá-la para ganhar acesso a essas questões de individuação, transindividuação, e usar isso também para esclarecer as ameaças apresentadas pelas novas tecnologias de vigilância / hipercapitalismo, aí eu acho que nós teremos feito um bom trabalho nesses 3 dias se a gente conseguir fazer isso. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema mais para frente, e eu quero fazer uma transição bem suave para a nossa primeira apresentação. Será que eu tenho que apresentá-la? Bem. Eu gostaria de apresentar agora a senhora Kasia Katarzyna, professora de filosofia focada em estética. Ela dá aula na Universidade de Varsóvia, na Universidade de Arte de Varsóvia, na Polônia. Eu só conheço a Kasia como Kasia, primeiro nome, porque quando eu a encontrei pela primeira vez em Breslau, num simpósio em que ela estava falando sobre... Ela estava apresentando o trabalho dela e ela é intérprete de polonês do Gianni Vattimo. Então, ela se apresentou como Kasia. Eu falei, Kasia, qual que é o seu último nome? Ela falou assim, não, Kasia é meu último nome. Aí eu falei, Kasia é sobrenome ou nome? Ela falou assim, Kasia é meu sobrenome. E aí eu achei que ela não queria, ela quis fazer um mistério, assim, ela não me falou mais. Então, basicamente, faz 8 anos já que eu entendi que o nome dela, eu descobri o último nome dela, e eu não sei qual é. Eu não sei se o sobrenome é Kasia e o sobrenome é Katarzyna, ou se o sobrenome é Kasia e o nome é Katarzyna. Não sei, mas eu acho que ela poderia vir agora aqui ao palco explicar o nome dela para a gente e falar um pouco sobre atenção. Kasia, bem-vinda.